Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz. E a vida continua. Você com suas ideias, construindo o mundo ideal. Hoje, nosso tema é a ONU e a sua importância. Nosso objetivo é compreender o papel da ONU e perceber como ela está organizada estruturalmente. Segundo Francisco, a Organização das Nações Unidas é uma instituição universal composta atualmente por mais de 150 países. Alguns falam 192, outros 193. Sua fundação ocorreu através da Conferência de São Francisco, no dia 24 de outubro de 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Entre os seus principais objetivos estão manter a paz e a segurança no mundo, fomentar relações cordiais entre as nações, promover o progresso social, criar melhores padrões de vida e, consequentemente, defender os direitos do homem e da mulher, ou seja, defender os direitos humanos. Para Souza, a motivação principal para a invenção, para a criação, para a organização da ONU está relacionada com os conflitos mundiais, com os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo assim à tona a discussão a necessidade de uma política que buscasse a paz mundial. No sentido geral, a ONU é constituída por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. Os cinco primeiros têm sede em Nova York, nos Estados Unidos, e o último tem sede em Haia, na Holanda. Na estrutura organizacional da ONU, esses órgãos se encontram em um conjunto marcado por um conjunto de programas, de fundos, de comissões, de agências, todas especializadas que compõem o sistema administrativo da ONU. Aí a ONU ela intervém na educação mundial, na economia, no processo de organização, ela interfere em quase todos os aspectos da sociedade. Porém, ela não tem como intervir em alguns assuntos diretamente. Segundo os estudiosos, geógrafos, sociólogos, historiadores, ainda existe na estrutura da ONU algumas instituições e agências especializadas, principalmente em questões humanitárias. Entre elas estão a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, conhecido como a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a chamada FAO, Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Tudo isso é direcionada para a questão dos direitos humanos e principalmente a paz do mundo. A direção da ONU é feita pelas grandes potências, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, os países europeus, que possuem poder político para exercer decisões no Conselho de Segurança da instituição. Por exemplo, o Brasil luta desde 1945 para entrar no Conselho de Segurança da ONU, mas não consegue. Apesar da ONU ter como essência a imparcialidade
e a neutralidade nas discussões, nas negociações, o que prevalece no contexto da ONU, no sentido geral, são os interesses dessas grandes nações. Existe uma briga, uma encrenca, uma implicação entre os países e os seus interesses, principalmente Estados Unidos, Rússia, China, agora recente. Então, existe essa confusão muito grande no sentido da parcialidade e da neutralidade. Ainda sobre o processo de administração e direção da ONU, a organização também é dirigida, é regida por fundamentos que permeiam a ação dos Estados-membros. Conforme Nascimento, esses títulos, esses princípios são: princípio da igualdade soberana de todos os seus membros, os membros são obrigados a cumprir de boa fé os compromissos da Carta, os membros devem resolver seus conflitos internacionais pacificamente, sem ameaçar a paz, a segurança e a justiça internacional. Todos os membros deverão assistir às Nações Unidas em qualquer medida tomada por ela, em conformidade com os preceitos da Carta. Segundo Kowalski, em meio a conflito político, ideológico e militar, quando a ONU é acionada para realizar algum tipo de intervenção, algum tipo de trabalho, um grupo é enviado para o local de conflito, que é chamado as Forças de Paz, do qual o Brasil fez parte recentemente no Haiti, se eu não me engano, no Afeganistão e outras regiões. Essas forças têm como função primordial, aguda, a execução de acordos firmados entre os adversários. Além disso, se compromete em proteger a população civil, que em geral são os mais afetados dentro de um conflito. As missões não permitem massacres por parte do grupo mais bem armado e equipado, e nem qualquer tipo de revanche. Enfim, a ONU é uma organização universal, internacional, fundamental para a paz mundial, que hoje é muito questionada, que hoje é muito interrogada, principalmente nessa luta entre esquerda e direita, entre socialismo e capitalismo, e envolve o contexto atual, ou seja, o século XXI é o século da luta, a luta de classe, a luta de ideologias, a luta política. Um dos princípios desafiadores dentro da ONU hoje é limitar o poder de intervenção no sentido geral, pois esse poder, essa intervenção, ela é limitada pela fraqueza do capital, fraqueza de uma política que ela por si só não pode resolver. A ONU normalmente condena as violações aos direitos humanos e os atos de terror, ou seja, o terrorismo, seja de direita, seja de esquerda. Porém, a não ser que apoiada pelos Estados Unidos, pela Rússia, pelos estados de interferência gigantesca, ela não pode fazer nada. Ou seja, falta capital, falta dinheiro. Por exemplo, agora, nesse momento, a ONU, através da OMS, poderia produzir muito mais vacina para distribuir para os países pobres, mas não tem dinheiro. Depende da doação dos grandes países. Muitos países relutam em ceder sua própria autoridade e seguir as ordens da ONU. Questão cultural, questão política, né? Então, para fechar, a finalidade da ONU é manter a paz e a segurança internacional, como bem desenvolver a cooperação entre os povos. Busca solucionar as dificuldades sociais, humanitárias, culturais, econômicas, promovendo o respeito à liberdade e ao direito humano. É isso aí, vamos que vamos. Dê um joinha ou dê um de joinha e vamos que vamos. Aquele abraço.